Olá, muito bom dia para você que acordou bem cedinho para começar o seu dia bem informado com o Manhã no Ar. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho. O programa está só começando e eu te convido a conhecer os destaques dessa edição. Homem é preso em flagrante por estupro depois de aliciar uma menina de 7 anos em uma rua no Santo Antônio. Não toquei nela não, a menina ela subiu lá no lado, ficou bem perto de mim, que ela queria subir lá pra cima no prédio onde ela estava, bem em frente. A mãe e uma testemunha dizem que você fez isso. Mas eu não fiz, que tem uma câmera bem lá na frente e ela estava lá esperando a mãe dela. Governo reajusta preço de combustíveis, mas a redução não chega ao consumidor. E ainda, a Justiça manda a Prefeitura criar 3 novos conselhos tutelares em Manaus. Apenas por descumprimento é de R$200 mil ao mês. E o Rio Negro está a poucos centímetros de atingir a cota máxima prevista para a cheia deste ano. As águas invadiram as ruas do centro da cidade. E proposta da nova carteira de habilitação gera polêmica. O governo quer estender a validade para 10 anos e aumentar a quantidade de pontos. A gente explica tudo isso para você daqui a pouquinho. Tem ainda o quadro Na Ponta do Lápis. Você vai saber como se livrar das contas do cartão de crédito negociando com o próprio banco. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Olá, muito bom dia. Nós já estamos ao vivo e você aí de casa pode participar do Manhã no Ar. É muito simples, é só ir nas nossas redes sociais, vai no Facebook do Manhã no Ar, ó. Deixa seu recadinho que eu estou esperando por você. Nós também já estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play. Se você ainda não tem, dá tempo de baixar. Por ele você acompanha a nossa programação em qualquer lugar do mundo, além de conteúdo extra feito exclusivamente para quem nos acompanha pela internet. E hoje a gente vai tentar entender qual a fórmula para chegar ao preço da gasolina e do diesel em Manaus. Ontem o Procon notificou 3 distribuidoras e hoje mais 2 devem ser notificadas. Após denúncias de consumidores de que o preço do litro do diesel e da gasolina não baixou nas bombas, mesmo após a redução anunciada pela Petrobras no último dia 1º. A Comissão de Direitos do Consumidor da OAB e o Procon vão estar aqui no estúdio com a gente e eu te conto com a sua audiência para poder acompanhar toda essa discussão. Por que quando reduz lá em cima, não chega essa redução aqui embaixo? Porque quando aumenta lá, aumenta muito mais aqui para a gente. O que está acontecendo? Por que essa conta não fecha? A gente vai discutir isso ao vivo aqui no Manhã no Ar. Dívidas no cartão de crédito são geralmente feitas por pessoas de baixa renda. Essa informação é do Banco Central. A falta de informações sobre educação financeira também é um fator determinante. Existem meios de negociar os débitos sem ter prejuízos. E é isso que você acompanha agora na reportagem. Maria Solange é adepta do cartão de crédito, mas antes de saber usar a forma de pagamento de maneira correta, teve um prejuízo. Acumulei uma dívida, onde nessa dívida, durante todos os meses, eu ia pagando só o mínimo, né? E aí virou aquela bola de neve, pagando o mínimo, virou a bola de neve. Foi através de uma renegociação com outro banco que ela conseguiu quitar a dívida. E hoje, a administradora usa o cartão apenas para as contas mais pesadas. Daí em diante, eu tive essa responsabilidade, né? Essa consciência de ver que é importante você usar porque você necessita, mas você também precisa tentar se equilibrar. A renegociação é diferente da reestruturação e o usuário deve estar atento. Vamos começar pela renegociação de dívida. A renegociação de dívida é quando você tem uma dívida e você recebe uma proposta do banco, tá, em que vai ser diminuído os juros e você vai alongar o prazo dessa dívida. Então, se você devia ali por 6 meses e não estava conseguindo pagar, normalmente o banco ele vai te fazer uma proposta de 12 meses para alongar o perfil dessa dívida e você de fato conseguir pagar. Agora, a reestruturação de dívida é quando você tem um saldo devedor e você recebe uma proposta para quitar essa determinada dívida. O economista também fala o porquê de tantos endividamentos. O
O endividamento, ele na realidade, ele não é uma causa, ele é uma consequência da falta de instrução, tá, das pessoas em relação ao orçamento, planejamento familiar. Então, isso se deve muito a esses dois aspectos que têm que ser trabalhados ali na população desde cedo. Para ter acesso a taxas mais baixas, use o crédito a seu favor. Hoje você consegue acessar taxas mais baixas através do cadastro positivo, que foi uma iniciativa que surgiu ali ano passado, tá, em que as instituições financeiras vão ter acesso às suas informações como bom pagador e você vai conseguir de fato acessar taxas menores ali que são praticadas no mercado. O ideal mesmo é você evitar o uso do cartão de crédito em compras parceladas a longo período, porque isso pode te trazer várias complicações. De pouquinho em pouquinho, você vai fazendo uma grande soma aí, uma grande conta e pode se complicar. E como o especialista falou, fugir do limite aí do cheque especial ou também de pagar o mínimo, né? Até o cheque especial acaba sendo mais vantajoso para você quitar esse débito. O importante é procurar também a agência bancária, a operadora de cartão de crédito para fazer uma negociação. Às vezes o empréstimo que você pode fazer para quitar esse débito é muito mais vantajoso do que você ficar pagando o mínimo do cartão de crédito e uma conta que também não bate, né? Porque você vai pagando e é como se não estivesse fazendo nada ali, porque a conta continua crescendo. Os juros do cartão de crédito podem chegar até 400%. Então, fica aí a dica para você já se organizar financeiramente para não ter complicações lá na frente. Inclusive, o Procon Amazonas oferece um atendimento para pessoas endividadas, tanto de orientação para você se reorganizar financeiramente e até de atendimento psicológico para muita gente que precisa. E agora vamos falar de saúde, porque os casos confirmados de doença de Chagas no interior do Amazonas têm deixado autoridades em alerta. Uma equipe da Fundação de Vigilância em Saúde investiga a origem do surto. Você que gosta de tomar açaí precisa ficar atento ao preparo dessa bebida. Os casos foram confirmados em 6 pacientes. 2 deles, mãe e filho, estão em tratamento na Fundação de Medicina Tropical em Manaus. Todos com quadro de saúde estável. O garoto está muito bem, nós já iniciamos o tratamento desde a semana passada, o diagnóstico dele foi na quinta, se não me engano quarta ou quinta-feira, já está em tratamento, já fez todos os exames, já fizemos todos os exames cardiológicos e tudo mais, eles estão bem. O surto da doença de Chagas foi registrado no município de Uarini, distante 554 quilômetros de Manaus. É a primeira vez que o município registra casos da doença. Nesta terça, uma equipe composta por 5 técnicos e uma médica viajou para o local para investigar os casos. O que já se sabe é que o surto tem origem alimentar através da ingestão de açaí contaminado. O que os técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde querem saber a partir de agora é como esse surto se espalhou e quantas pessoas estão, de fato, expostas à doença. Como existe um período de incubação, que é o momento em que você, digamos, entra em contato com aquele agente que é transmitido pelo alimento, no caso, e o aparecimento dos sintomas, esse período de incubação pode levar um tempo, né? Leva um tempo de fato, então, digamos, entre 10, 12, até 15 dias ou mais. Então, a gente tem que investigar o que aconteceu para saber exatamente qual foi o lote e de onde veio esse lote. Então, o papel da investigação hoje é saber isso, procurar saber qual é o alimento, qual é a origem desse alimento e para onde esse alimento foi distribuído. A partir daí, você vai ver metas de avaliar a população que foi exposta. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, no ano passado foram notificados 89 casos de doença de Chagas em todo o estado. Este ano já foram 12. Nesta terça, em Brasília, uma reunião da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados discutiu os perigos da doença. Segundo este parlamentar, é preciso ampliar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento da doença. O que nós estamos fazendo aqui é dar oportunidade aos pesquisadores, às associações de doentes que tenham voz para que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação possam dar mais atenção a essa doença negligenciada para que ela tenha tratamento e testes para que possa ser devidamente tratada e controlada aqui no Brasil. O mal de Chagas é transmitido através do contato com as fezes do mosquito barbeiro. A doença pode levar à morte se não tratada de forma precoce.
Em toda a história, o Amazonas já registrou 7 surtos da doença. Como a maior parte dos casos tem origem na ingestão de açaí contaminado, o médico orienta a atenção redobrada na hora de preparar a bebida. O problema é a origem, quem prepara que é o problema. E agora, por exemplo, quem recebe de um determinado fornecedor tem que estar muito atento para que oriente o fornecedor. Né? Eu tenho notícia de que esse açaí é fornecido para escolas, no interior, por exemplo, e não sei se em Manaus, enfim. Para os municípios onde esse açaí é fornecido, para as escolas, que eu acho que é uma coisa muito boa, que é um alimento regional, mas tem que haver todo esse cuidado no preparo e orientação em relação a isso. Eu acho que esse é o grande problema. Não é a questão de fornecer ou deixar de fornecer, é orientar as pessoas que vão preparar isso. E nesse exato momento está acontecendo uma operação da Polícia Civil e Polícia Militar. Os policiais já estão nas ruas, são cerca de 400 pessoas envolvidas. Vem comigo que a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso, ele que está lá na 93.1, também acompanhando essa operação. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para quem está ligadinho na tela da TV A Crítica. Que operação é essa? Os policiais já estão nas ruas, já começam a cumprir os mandatos, né? Exatamente. A operação denominada de Operação Imperium, focada principalmente no combate ao crime de tráfico de drogas. São equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar, que estão nas ruas em diversos bairros de Manaus, já desde as primeiras horas da manhã, Adriane. Às 11 horas está marcada uma entrevista coletiva com o Sistema de Segurança Pública, que deve reunir o secretário de Segurança, delegado-geral e também comandante-geral da Polícia Militar, onde deverá ser apresentado o balanço dessas operações e que fazem parte dessas operações que as polícias, que o sistema de segurança tem feito geralmente toda semana. São 2 operações dessa, pelo menos nos últimos tempos nós temos acompanhado. Focada no tráfico de drogas, a gente ainda não tem, Adriane Diniz, o foco exato dessa operação. O que nós temos acompanhado, o movimento das forças de segurança, é que quando há mobilização de um efetivo tão grande, nesse caso 400 homens, 400 agentes do sistema de segurança pública, geralmente é uma ação concentrada em determinada área da cidade, sobretudo em áreas onde é de difícil acesso, em locais de ocupação, em invasões, em áreas distantes, em áreas onde geralmente seria difícil o cumprimento de mandados de prisão com poucos policiais ou com algumas viaturas. E, portanto, essas operações estão sendo realizadas desta forma justamente para impedir que haja resistência, para impedir que haja aquele confronto, o que acaba sendo ruim, o que acaba sempre deixando alguém ferido. Então, a gente está acompanhando nesse momento na cidade de Manaus mais uma operação do Sistema de Segurança Pública, deflagrada pelo Sistema de Segurança Público desde as primeiras horas, ou seja, quando o sol começa a surgir, de acordo com a lei, é quando a justiça, é quando a polícia pode entrar nos locais, entrar nas residências. Pela nossa lei, pela lei brasileira, os mandados de prisão não podem, ou de apreensão, não pode, a casa de ninguém pode ser invadida durante a noite, mesmo com ordem judicial. É por isso que as operações sempre ocorrem logo no início da manhã, quando o sol surge, as equipes de segurança estão na rua e nós estamos acompanhando. Nossos repórteres já estão se deslocando, Adriane Diniz, e ao longo da nossa programação, talvez ainda no Manhã no Ar, eu acredito que aqui no FM Dia Notícias não dê tempo ainda, mas talvez no Manhã no Ar a gente já traga mais informações sobre essa operação, sobre em que área da cidade esses mandados estão sendo cumpridos. E é importante que a gente acompanhe isso, porque os mandados de prisão, geralmente, eles também, o cumprimento deles leva as forças de segurança a cumprirem prisão, a fazerem prisões em flagrante, porque muitas pessoas que estão sendo procuradas pela justiça, alguns já inclusive que respondem a crime, muitas vezes são encontrados em posse de drogas ou em porte de drogas, são encontrados inclusive com armas durante os flagrantes e outros envolvidos. Então, nós seguimos acompanhando este caso e conforme tenhamos novas informações, a gente traz aqui, ou eu por aqui, Adriane Diniz, ou os nossos repórteres que já estão nas ruas coletando informações. Oi, Emanuel, inclusive a gente começa a mostrar agora os vídeos aqui para quem está acompanhando pela TV da polícia saindo lá da cavalaria, que fica lá no bairro Dom Pedro.
os policiais se concentraram ali na madrugada, saíram por volta de 6 horas, um pouquinho antes das 6, para cumprir os mandados. As primeiras informações que a gente recebe é de que parte desse efetivo se deslocou agora para o bairro da União, ali na zona centro-sul da cidade, próximo ao bairro Parque 10. Novamente, né? Novamente. E ali é uma área de extremo confronto de tráfico de drogas. A gente já noticiou diversas operações nessa área, diversos conflitos, homicídios com características de execução relacionados ao tráfico de drogas. E não é a primeira vez que a polícia se concentra naquela área ali. Inclusive, durante um determinado período aí, do final do ano passado para cá, as pessoas estavam com medo de passar no bairro da União. Tem o Igarapé naquela parte que era um problema, que as pessoas estavam bem amedrontadas. Eu acho que ainda dá tempo, sim, da Juliana entrar ao vivo com você, porque ela já está se deslocando para essa área e daqui a pouquinho a gente continua falando sobre essa operação. Só lembrando, Adriane, aí no bairro da União, o DRCO, o Departamento de Repressão ao Crime Organizado, chegou a encontrar uma espécie de vigia, né, de ponto de observação da movimentação no bairro. Encontrou também o que parecia ser uma espécie de tribunal onde as pessoas eram julgadas. Toda essa estrutura ali no bairro da União foi encontrada pelo DRCO. Uma época nós acompanhamos esse caso também e novamente agora as forças de segurança fazendo uma operação nessa área. Vamos aguardar a Juliana chegar lá para a gente trazer mais informações. E é uma área do meio da cidade, né? Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre isso. Até já, Emanuel. Até daqui a pouco. Agora a gente faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco a gente traz informações sobre a cheia do Rio Negro. Mais de 2.271 famílias podem ser afetadas com a subida das águas. Os trabalhos de prevenção e monitoramento devem continuar pelas próximas semanas. E ainda hoje a gente traz uma discussão sobre o preço da gasolina, como é feito o cálculo que chega ao consumidor. Essa é a dúvida de todos, porque tem redução de preço na Petrobras, mas aqui não chega, hein? A gente vai explicar isso para você. Eu volto no instante só, não saia daí.